Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales Brito, eu sou Master Coach aqui em Fortaleza, trabalho hoje no Instituto TAB com treinamentos na área de coaching, com formações em coaching, treinamentos para executivos e para equipes. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Fórum Nacional de Coaching, estou muito feliz com o convite em eles poderem estar reunindo uma equipe seleta de coaches no Brasil, para que possa fazer esse evento, para que possa contribuir com a sociedade, contribuir com o Brasil, para que todas as pessoas tenham um pouco mais de acesso à metodologia, a esse método que vem crescendo cada vez mais, a um método que vem trabalhando muito forte o comportamento humano e a melhoria das pessoas. Então hoje eu gostaria de mostrar para vocês um tema que eu realmente gosto muito, eu passei a gostar, está com um pouco mais de um ano. Eu falando um pouquinho da minha história, há um ano atrás eu tinha 122 quilos e entrei para a área de esporte, entrei no ciclismo, particularmente no ciclismo, na mountain bike, e me apaixonei pelo esporte, participei de rally, participei de competições, hoje virei triatleta e vi o quanto que o coaching me ajudou nesses momentos de desafio pessoal. Hoje eu perdi 29 quilos, e única e exclusivamente com esporte, vale lembrar, não usei nenhum tipo de medicamento, não usei nenhum tipo de medicina alternativa, nem cirurgia, nada, foi simplesmente reeducação comportamental e alimentar e a prática de esporte. E de um tempo para cá, quando eu entrei no triatlon e comecei a trabalhar com longas distâncias, eu vi o quanto o coaching ele pode contribuir com os atletas, o quanto ele pode contribuir no equilíbrio emocional dos atletas. Eu tive esses dias pesquisando nos Estados Unidos, pesquisando em alguns artigos americanos a respeito do trabalho mental que é feito em atletas de alta performance, em atletas de endurance, que a gente chama, que são atletas que trabalham com longas distâncias. Lá a gente vê vários artigos, várias dissertações de faculdades, alguns livros, alguns webinars aí que estão na internet, falando a respeito desse preparo mental para o atleta, preparo mental para o triatleta. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência como triatleta e como atleta, e como o coaching tem me ajudado e como ele pode ajudar você também a se tornar um atleta de alta performance, a conseguir os seus objetivos, a caso queira fazer algum tipo de dieta alimentar para que também você consiga fazer isso, que eu acho que é totalmente possível, até porque eu costumo, tudo que eu falo quando se trata de comportamento humano, eu costumo trabalhar e colocar em prática em mim. Isso é um critério que eu tenho para ser um bom profissional coach. O nome desse treinamento é Descubra-se, habilidades mentais para atletas de alta performance. Gostaria muito de ter muito tempo com vocês para poder inclusive demonstrar algumas ferramentas que podem ajudar. Mas como a ideia aqui do fórum é de a gente compartilhar ideias e compartilhar algum tipo de conteúdo com as pessoas que estão assistindo, então a gente vai passear um pouquinho por esse conhecimento, olhar um pouquinho a respeito de como o coaching, como a metodologia de autocontrole ela pode ajudar nesses atletas, tá? Tem uma frase que fala a seguinte coisa: a capacidade de conquistar a si mesmo é, sem dúvida, a mais preciosa de todas as coisas que o esporte nos concede. Essa frase é de uma atleta olímpica chamada Olga Korbut, e faz muito sentido para mim, porque realmente o controle mental, o controle autodisciplina, ela realmente está presente nos dias que eu venho treinando, nos dias que eu venho trabalhando esporte, que eu venho trabalhando esportes de endurance. Mas, como todo e qualquer outro objetivo, eu acredito que o que move a gente a tomar determinadas decisões de mudança de vida, mudanças de hábitos, objetivos e metas é o propósito disso tudo. Eu lembro que quando eu comecei a praticar esporte, tive que fazer uma avaliação comportamental de 3 meses para poder saber o porquê que eu tinha aquele padrão comportamental. Por que eu repetia tanto os padrões de alimentação antigos, por que eu repetia tanto os padrões de comportamento quando se tratava de esporte. Então é uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que estão assistindo, qual é o teu propósito? E nesse caso, no esporte, no caso do triatlon, no caso dos esportes de alta performance, qual é o teu propósito quando se trata de esporte? É propósito de simplesmente você estar praticando esporte, você está em contato com outras pessoas também que praticam esse esporte com você? É o propósito de ultrapassar sempre os seus limites físicos e mentais?
É o propósito de terminar novas competições? É o propósito de querer melhorar e aumentar cada vez mais a tua performance dentro do esporte? Enfim, descubra, primeira coisa, descubra qual é o seu propósito dentro do esporte. Porque esse propósito é como se fosse um alicerce que vai moldando os teus comportamentos e moldando as suas decisões, né? Quando você inicia o processo de treinamento, muitas adversidades podem acontecer, muitas coisas podem acontecer durante o treino, muitas coisas podem acontecer durante as pequenas competições que a gente vai trabalhando, que a gente vai praticando antes de fazer um Ironman, por exemplo, que é a competição máxima quando se trata de triatlon, que são 42 km de corrida, mais de 3 km de natação e 180 km de ciclismo. Então realmente é uma competição que leva ao extremo o ser humano quando se trata de equilíbrio, quando se trata de força, quando se trata de preparo físico e de principalmente habilidades mentais para poder conseguir terminar uma prova dessa. Então as adversidades elas podem ser várias. Eu tive fazendo pesquisas a respeito do triatlon em si, dos esportes de alta performance, quais são os tipos de medos que os atletas têm, quais são os tipos de receio, de preocupações que eles têm. Por exemplo, existem medos do desconhecido. Muitas vezes vamos fazer uma prova, uma competição em um local que não é a nossa cidade, que está longe do nosso espaço de treino, com pessoas que a gente não conhece, com uma estrutura que a gente não conhece. Então essa preocupação com o desconhecido acaba podendo abalar o emocional desse atleta, que vai principalmente para outros países, por exemplo, onde normalmente as competições não são feitas no mar, são feitas em lagos. Os lagos podem estar escuros, né? A temperatura do lago pode ser muito mais baixa que a temperatura do mar aqui no Brasil, e principalmente em algumas regiões como no Nordeste. O vento, enfim, esse medo do desconhecido pode abalar a estrutura do atleta quando se trata de uma prova, dos momentos que antecedem a prova. O medo de se sentir desapontado, isso é um outro aspecto que apareceu na pesquisa que eu tive olhando, porque normalmente os atletas de alta performance, os atletas que trabalham principalmente em esportes individuais, como o triatlo, como o ciclismo, como a corrida, as maratonas, por exemplo, as pessoas elas têm uma intenção muito positiva e as pessoas têm um critério e uma disciplina muito grande para conseguir chegar no seu objetivo, né? E esse receio de ficar desapontado consigo mesmo, de algum erro acontecer, de alguma coisa acontecer durante a prova, gera um receio antes da prova, que é um momento que não é para o atleta estar assim, não é para o atleta estar com medo da prova, ele já fez o que ele tinha que fazer, né? Como diz o Timothy Galloway, potencial é igual a performance, performance é igual a potencial menos interferência. Então essas interferências, essas preocupações que acontecem antes da prova podem abalar um pouquinho o atleta antes de uma prova como essa. O medo do compromisso assumido com a equipe, do compromisso assumido com as pessoas que estão do lado dele, com a família, com ele mesmo. Então esse compromisso ele aumenta, esse comprometimento aumenta, então isso pode gerar um pequeno receio, um pequeno medo na hora de ir para uma competição de longa distância, uma competição de alta performance. E o medo de falhar, né? O medo de não conseguir, o medo de ter errado no seu plano, o medo de ter falhado na hidratação, de ter falhado na alimentação, no suplemento, enfim. Mas o que eu falo, gente, é que esses medos, esses receios, eles podem ser trabalhados antes da prova. Eles podem ser minimizados potencialmente antes da prova, né? Existe um longo período de treino antes de uma competição, antes do Ironman, antes do meio Ironman, antes dos olímpicos que são os triatlons que são de menos distância, de menores distâncias, entre as competições pequenas até de maratona, de corrida, que normalmente os triatletas praticam para poder estar sempre exercitando, para estar sempre vendo como é que está o seu tempo, como é que está o seu pace, como é que está a sua resistência. Enfim, se nós temos um período longo de treinamento até uma competição, tem sim como minimizar esses problemas, porque eles também acontecem durante os treinos. Eles também aparecem durante os treinos de longas distâncias, como nos finais de semana, por exemplo, a gente chama de longão, que são os treinos que a gente normalmente ultrapassa o treino normal da semana, que a gente não tem tempo devido ao trabalho, devido a uma série de coisas. Então, se a gente fizer um preparo antecipado com esse atleta, não tenha dúvida que esses medos e receios eles tendem a diminuir muito para que ele consiga iniciar a prova e iniciar bem. Existe um estudo e uma pesquisa que eu vi em outra fonte americana, que lá realmente eles têm uma preocupação muito grande com os atletas nesse sentido de trabalho mental. Se a gente for avaliar que na própria Copa do Mundo na Alemanha,
A seleção da Alemanha ela tinha um preparador, fora o técnico da seleção alemã, que fazia o preparo mental dos jogadores antes dos jogos, para poder prepará-los para as adversidades, prepará-los para os gritos da torcida, prepará-los para o ambiente externo, para os comentários que vinham do ambiente, para que eles estivessem sempre focados, sempre muito bem alinhados com seus objetivos. Então nessa pesquisa ela falou que existem 3 zonas, 3 círculos. Um círculo maior, que é um círculo da preocupação, que lá envolve a temperatura, que a gente não tem controle, pode ser que a temperatura do dia ela não esteja como a gente achava que ia estar, ela pode ser que esteja um pouco mais quente, um pouco mais fria. O tráfego dos carros na estrada, que pode atrapalhar o atleta, tirar ele do foco quando se trata de 180 km ou no meio Iron, que são 90 km de ciclismo. Então o tráfego dos carros pode tirar a atenção do atleta naquilo que ele precisa estar atento naquele momento. A velocidade do vento. O vento ele é um fator que principalmente no ciclismo ele influencia muito, porque a bicicleta não rende e você fica sempre lutando contra esse vento, tentando melhorar a tua velocidade, melhorar a tua performance. Sendo que vem aquela coisa, qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito no triatlon? Qual é o teu propósito no Iron? É performance? É concluir a prova? É você estar bem, saudável? É você assumir o compromisso e conseguir cumprir esse compromisso? Então todas essas decisões são baseadas naquele propósito que você tem lá atrás. Porque na hora que você está diante de um vento desse, você pode diminuir um pouquinho o teu pace, você pode diminuir um pouquinho a tua velocidade, você pode gerenciar mais suas energias para você conseguir concluir aquilo que você se propôs a concluir, tá? Outra preocupação, a luminosidade da água, como eu tinha falado, dependendo da cidade que você vai fazer a prova, que você vai fazer a competição. Existem cidades onde não tem mar, então é no lago, o lago normalmente é escuro, você não consegue enxergar o teu atleta, o atleta competidor da tua frente, você não consegue enxergar do lado, a boia está muito distante. Então, esses fatores podem te desorientar durante a natação e você pode começar a entrar numa preocupação desnecessária que vai diminuir a tua performance. Principalmente no start, que a natação do triatlon é a primeira competição, é o primeiro desafio. Então vão muitas pessoas para a água ao mesmo tempo. Normalmente as pessoas não conseguem render, o atleta não consegue render a sua natação como ele rende nos treinos, na piscina, ou quando ele está fazendo com a sua equipe de treino normal, ele não consegue achar o seu pace no primeiro momento. Então ali ele pode ficar preocupado e pode aumentar o volume de adrenalina ao ponto que isso, ao invés de ajudar na performance dele, acaba atrapalhando. Então o controle emocional, o controle do foco nesse momento ele é fundamental. As condições da água, se for no mar principalmente, em alguns locais pode ser que chova, pode ser que o vento aumente muito, as ondas fiquem mais altas. Então isso pode ser que altere a sua percepção. E essa percepção, é você que escolhe qual a percepção que você quer ter durante essa prova. Tá? Então a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho a respeito de como o coaching pode ajudar. A gente está falando um pouquinho sobre as adversidades e sobre a realidade do atleta desse nível, para que a gente consiga contextualizar legal como é que a metodologia pode ajudar esses atletas. Existe um segundo ciclo, um ciclo menor, que é o ciclo de influência. O que é que influencia diretamente a tua competição? Influencia o início da natação. Quando você vai para a natação, você entrou bem na água, você está se rendendo bem na água, você está conseguindo dar as suas braçadas e atingir o teu pace como você gostaria de atingir, ótimo. Você está no seu ritmo, maravilha. Outra coisa que influencia muito, o seu plano de competição. Nós precisamos de um plano para poder conseguir terminar essa competição bem terminada. Um plano de alimentação, um plano de hidratação, um plano. São pequenos planos dentro de um plano grande. Qual é o seu plano para terminar essa competição? O que é que você planejou para esse Iron, para esse meio Iron, para essa maratona, para essa dieta, por exemplo? Outra coisa, problemas na bike. Durante os 180 km ou os 90 km no meio Ironman. Problema na bike também é um fator que influencia, porque realmente furar um pneu, dá um problema na catraca, dá um problema na coroa, você perde tempo ali. Qual é a melhor ação nesse momento? Como é que tem que estar a cabeça nessa hora? Como é que seria interessante que tivesse o teu psicológico nessa hora, para que esse momento não abalasse a tua performance no completo? E ainda assim, isso é fundamental, porque isso pode gerar um problema grande, porque você pode desistir da competição, ou pode ser um estímulo para que você consiga terminar, porque você tem um propósito lá atrás. E seu propósito é de terminar a corrida, de você concluir aquilo que você se propôs a fazer, não é o pneu furado que vai te tirar dela, de tirar da competição.
Não é um pace que você não conseguiu atingir na corrida que vai tirar da competição. Não é a natação que estava cheia de gente, é o propósito que vai te segurar, é o alicerce que vai te segurar nessa competição. E tem um ciclo menor, que é um ciclo de controle, que esse sim está sob o nosso controle, que são as roupas que a gente escolhe. As roupas adequadas para poder nadar, as roupas adequadas para poder pedalar, a roupa adequada para poder correr, o conforto dessas roupas, isso é escolha nossa. Nossas metas, isso também é uma escolha que parte da gente. Qual é a nossa meta nessa competição? Qual é a nossa meta como atleta de uma competição de alta performance, uma competição de endurance? O esforço. O quão esforço você quer ter? O quão esforço você precisa ter para terminar essa prova? Como é que você vai gerenciar esse esforço? Como é que você vai gerenciar os seus músculos durante essa competição? Trabalhar com aqueles músculos que realmente precisam ser trabalhados e ter a consciência corporal para não trabalhar com aqueles músculos que não precisam ser trabalhados naquela hora. Para poupar os músculos para a próxima corrida ou para a próxima etapa, porque são 3 etapas. Normalmente, dura em média um Ironman completo entre 8 e 17 horas de prova. Um meio Iron gera em torno de 4 a 6, 7 horas de prova. Então, é uma prova longa, precisa de um planejamento. Então, como é que vai ser o gerenciamento do teu esforço físico? Como é que você está gerenciando os teus músculos para isso? As tuas escolhas. Isso é teu controle também. A tua escolha é no sentido de o pace ideal durante a corrida, a escolha por onde vai começar a natação, a respiração adequada. Então, você controlar a respiração abdominal. As suas escolhas durante a competição podem ser muito influentes no final dela e é de todo e completo controle teu, controle do atleta. Comida, hidratação, também é de nossa responsabilidade. Verificar qual é o suplemento ideal, qual é a comida ideal, de quanto em quanto tempo eu preciso tomar aquele suplemento, tomar aquela água, o isotônico, a proteína. Falar com a nutricionista que pode conversar e pode trabalhar com você um plano de alimentação ideal para a competição. Isso, gente, são escolhas nossas. Isso não depende do ambiente, isso não depende da competição, isso depende única e exclusivamente da gente. Então, se tem nosso controle, a gente pode trabalhar isso de uma maneira adequada para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Sendo que esses controles todos, de roupa, de meta, de esforço, de escolhas com nutrição, com a comida, com a hidratação, tudo isso está num plano para concluir a competição, para concluir o Iron. Mas como é que está a cabeça? Como é que está o raciocínio? Como é que está o psicológico? Como é que vocês imaginam que vocês vão conseguir terminar essa prova com a cabeça estando sã e que ela esteja bem, e que ela esteja consciente e que ela esteja racional em toda a prova? Porque, pessoal, por experiência própria, quando nós chegamos no nosso limite corporal, existe uma coisa que acontece e que é verdade: o nosso diálogo interno aumenta e aumenta substancialmente. A nossa voz interior, dependendo de como seja essa voz, ela pode te detonar. Ela pode acabar com a tua competição. A forma como você interpreta os eventos, ela pode acabar com a tua competição. A força mental nessa hora, ela pode não garantir a competição. Mas se você não tiver essa força, tiver uma fraqueza mental, a tua possibilidade de fracassar é muito maior. Então existem aqui algumas dicas que foram tiradas, inclusive dessas pesquisas que eu fiz de preparo para triatletas, que essas dicas vão muito de encontro à metodologia do coaching. E que daqui a pouco a gente vai começar a cruzar essas duas para ver se faz sentido a gente usar o coaching como uma área de atuação para ajudar o atleta de alta performance. Por exemplo, metas SMART. As metas SMART são utilizadas por causa da especificidade da meta, se a meta é mensurável, se ela é alcançável, o tempo. Então, todas aquelas 5 etapas das metas SMART, elas são importantes para criar o plano do atleta durante o processo da competição de um Ironman, ou de um ciclismo de longa distância, ou de uma corrida de longa distância. Controle do foco. Onde o atleta deve focar durante a competição dessa? Focar exclusivamente na bike, no corpo, focar na roda, focar em que lugar? Então, às vezes, por exemplo, por experiência própria, você colocar o teu foco em uma outra coisa que não seja a competição, em uma outra coisa que não te gere uma preocupação e não te gere um desgaste, talvez seja a melhor estratégia para que você consiga controlar as suas emoções.
Por exemplo, eu posso estar aqui fazendo um pedal de longa distância, trabalhando o meu pensamento na paisagem, trabalhando o meu pensamento fora daquela competição, em um outro local, para que eu consiga deixar com que o meu corpo ele tenha a performance adequada. É como eu estava falando, performance é igual a potencial menos interferência. O potencial eu já tenho. Você, atleta, já tem o potencial. Você já sabe o que você precisa fazer, você já treinou para isso, você já sabe o que precisa fazer e outra, você já tem as condições adequadas para isso. Você treinou, você se alimentou, você se esforçou. Então, o que pode te tirar da competição são as interferências psicológicas. Então, onde colocar o foco? Então, isso é fundamental para que você consiga manter a tua performance e manter a tua consistência durante o processo de uma competição de longa distância. Bonsai. O que é o bonsai, gente? É uma metodologia. O bonsai não é uma metodologia, mas o bonsai é uma árvore na realidade, que se transformou numa ferramenta de coaching. Mas o bonsai é uma pequena árvore que representa uma árvore maior, centenária, uma árvore forte. Como se fosse um pequeno projeto de um projeto grande, de uma árvore grande, centenária, muito forte, com galhos muito fortes e com a raiz muito profunda. Então o bonsai para o triatlon, para as provas de longa distância, é você fazer pequenos planos para o plano maior. Ou seja, não precisa a gente ficar pensando sempre no término do Iron, no término final do Iron. Nós podemos, por exemplo, começar pensando no término da natação, no primeiro quilômetro da natação, e depois no segundo quilômetro. E depois nós temos o processo do ciclismo. E o ciclismo você pode trabalhar em cima de cada 10 ou cada 15 quilômetros, pequenas metas, para você conseguir. O seu cérebro trabalhando em pequenas metas, ele vai conseguindo paulatinamente conseguir a meta maior. Então cada vez que você se presenteia com uma pequena meta, ele cria mais força para conseguir chegar na meta grande. Então crie pequenos planos para o plano grande. Estabeleça pequenas metas para um desafio maior. Verifique experiências passadas. Tem muitos atletas que já vêm de uma sequência de competições, seja de pequenos Ironmans como olímpico, seja de meio Ironman, seja de completo, seja de maratona, seja de ciclismo. Em experiências anteriores você pode buscar recursos que você pode utilizar durante a competição. Recursos como resiliência, recursos como o que eu pensei naquele momento que eu estava tendo aquela dificuldade, naquela competição que eu tive em determinado ponto, quando o meu pneu furou, qual foi o meu pensamento naquele momento para que eu conseguisse superar aquela adversidade e conseguir superar os obstáculos e conseguir terminar a prova. Eu particularmente tenho um referencial, alguns referenciais do Serapió, que foi um rally que eu fiz de mountain bike, que em 4 dias nós pedalamos 420 quilômetros em estradas de terra, pedra, água e areia frouxa de praia. A gente não passava por estradas. Então durante essas competições que a gente começava a pedalar 8 da manhã, às vezes terminava às 16 horas, muita coisa acontece quando o teu corpo está sendo colocado no limite físico muito alto. Então muitos aprendizados eu tive naquela competição. Muitos aprendizados eu tive quando eu cheguei numa ladeira de 3 km e olhei para cima e meu corpo já não conseguia mais subir. Eu tive que trabalhar o meu diálogo interno para que ele me apoiasse. Não para que ele me derrubasse, não que ele me falasse assim, Thales, já chega, acabou a competição para você, você não tem mais força. Mas sim aquele diálogo interno que eu precisava, que falava assim, Thales, você precisa de algumas coisas como hidratação, suplementação adequada e um passo de cada vez até você conseguir chegar no topo da montanha. Gente, isso me ajudou muito. E em algum momento eu lhe falei assim, bota um som no ouvido, cara, como se alguém estivesse falando para mim, bota um som no ouvido e relaxa, curte a natureza e termina a prova. Você não está aqui por tempo, você está aqui por um propósito pessoal, está aqui por um objetivo. Então, esse momento da prova para mim foi um momento crucial para que eu conseguisse ultrapassar aquela adversidade que eu não estava esperando. Afinal de contas, eu já estava no meu limite, já tinha subido uma montanha, estava subindo a segunda montanha. Tá? Visualize o seu dia de competição. Técnica de visualização. Existem ferramentas de coaching que trabalham muito bem técnicas de visualização. E como o nosso cérebro não tem noção de tempo, ele não tem noção de espaço, por exemplo, se a gente for avaliar uma coisa boa que aconteceu nas nossas vidas há alguns anos atrás, se a gente começa a falar de novo sobre essas coisas boas, elas começam a resultar em sensações boas no nosso corpo.
Da mesma forma que se a gente começar a falar sobre coisas ruins que aconteceram no passado, a gente começa a sentir algo ruim no nosso corpo também, como se estivesse acontecendo agora. Então, se o nosso cérebro ele tem essa capacidade de ir para outros locais, em outros tempos e outros ambientes, eu posso sim trabalhar o atleta para que ele consiga sentir exatamente ou muito perto daquilo que ele quer sentir em determinados momentos da prova. Então, técnicas de visualização podem ajudar muito. E é uma das dicas que os triatletas e os coaches americanos colocam, que as visualizações elas são fundamentais para que você consiga terminar bem uma prova. Diálogo interno de qualidade. O diálogo interno consistente conduz um comportamento consistente. Timothy Gallwey também fala sobre o Self 1, Self 2, enfim. Gente, por experiência própria, o diálogo interno ele funciona e a voz ela fica muito alta quando você está em alto desgaste físico e mental. Fica uma voz extremamente alta falando que você deve parar, falando que você deve se poupar. Porque uma das coisas que a gente preza muito é pela vida e pela nossa segurança. Então, quando o corpo ele chega no limite, você começa a não raciocinar como deveria raciocinar. O gerenciamento dessa voz interna é fundamental para que ela não te critique, mas para que ela saiba ser um excelente coach e um excelente mentor, para que te dê os conselhos e os recursos que você precisa para terminar essa prova. Então hoje eu aprendi a transformar a minha voz interior no meu maior patrocinador. Porque numa competição como essa não tem ninguém para te falar nada, é você sozinho, é você e você. É você toda hora. E é nessa hora que a gente precisa escutar a nós mesmos. E quando eu falo que o coach pode ajudar, porque na minha concepção, o coaching ele ajuda o indivíduo a escutar a ele mesmo. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a minha concepção a respeito do coaching e por que eu me apaixonei por isso. Tá? Mas vamos em frente. Consistência. Consistência é mais uma dica. A consistência ela é fundamental. O pace adequado, o ritmo adequado. Que consistência você quer ter durante essa prova? Que consistência você quer ter durante esse trabalho todo? E a gestão e economia de energia. Nós precisamos ter uma consciência corporal muito grande para que a gente consiga fazer o gerenciamento adequado da energia que a gente precisa para aquela competição, para aquele momento, para aquele determinado time da prova, para que a gente não desgaste tudo e daqui a pouco a gente quebre. Aí não tem suplementação que ajude, não tem suplementação que dê jeito. Quando chega no final você vai acabar lesionado, vai acabar todo cheio de dores musculares que já aparecem porque é uma atividade de longa distância. Então as dores vão aparecer, isso eu sei, mas tem como gerenciar para que você poupe a tua musculatura de maneira adequada para que você primeiro consiga terminar, segundo para que você consiga se recuperar o quanto antes após uma prova dessa. E o coaching, gente? Como é que o coaching pode trabalhar isso? Como é que ele pode ajudar nesse processo? Eu costumo dizer muito que nós fomos criados sempre ouvindo as pessoas, sempre recebendo o conselho dos outros. Com nossos pais, com nossos professores, com nossos amigos, até mesmo namorada, esposa, filhos. As pessoas sempre têm aquele desejo de contribuir com a gente, de aconselhar a gente a fazer tudo toda hora. E nós também fomos criados de determinada forma, pedindo opinião para as pessoas. Pedindo sempre um apoio. O que eu deveria fazer nesse caso? O que eu deveria fazer naquele caso? Será que essa minha opção é a melhor? Sabe que, gente, eu acredito uma coisa que cada pessoa tem um modelo mental. Cada pessoa tem uma digital comportamental, vamos dizer assim. Tem um jeito específico de se comportamentar, um jeito específico de olhar o mundo, um jeito específico de interpretar o que o mundo está trazendo de insight para a gente. Então como é que eu poderia estar toda hora aconselhando as pessoas a fazerem o que eu acho que ela deveria fazer? O que eu acho que ela deveria fazer, na realidade, é o que eu faria no lugar dela. Sendo que no meu modelo de mundo isso funciona muito bem. Talvez no modelo dela não funcione tão bem assim. Então eu me apaixonei pelo coach porque ele leva à reflexão de que todos os recursos que eu preciso, eles estão dentro de mim. E um lugar é o lugar mais seguro que eu posso encontrar os recursos e que eu posso encontrar o que eu preciso para atingir as minhas metas, o que eu preciso para atingir os meus objetivos. Pouquíssimas pessoas sabem como encontrar esses recursos, por isso que o coach está aqui, por isso que a metodologia está aí para poder contribuir e facilitar
com que as pessoas consigam encontrar esses recursos dentro delas. Então, é uma coisa que é óbvia, que não, aliás, não é tão óbvia assim, mas palavras, gente, são só palavras. A gente não palavra em si não tem significado nenhum. Existe o dicionário que tem uma série de significados das palavras, mas na minha concepção, a gente dá nome às coisas, a gente dá significado às coisas. Para algumas pessoas, medo é uma coisa ruim, é uma coisa temerosa. Para outras pessoas é boa, tanto é que tem atletas que desafiam o medo em esportes radicais. Desafio profissional, desafio pessoal, para algumas pessoas o desafio ele não é bom porque ele gera muito esforço da gente, e tem pessoas que gostam de ficar naquela comodidade, naquela zona de conforto. Para outras o desafio é muito bom. Palavras simples do dia a dia como tangerina aqui no Nordeste é uma coisa, aí é mexerica. Então, a gente dá nome a tudo. As pessoas dão nomes a tudo. O atleta também ele pode dar nome àquele evento que está acontecendo com ele. Qual é o nome que o atleta está dando para aqueles eventos, para aquelas adversidades, para aqueles momentos da prova? O significado que ele está dando para essas coisas pode alterar e muito o resultado da prova, o resultado das suas interpretações, o resultado de como ele vai lidar com aquilo para ele conseguir ressignificar rapidamente, para que o corpo dele responda ao que o cérebro está dizendo, para que ele consiga assim superar cada vez mais os seus obstáculos. O coaching é uma metodologia que envolve perguntas poderosíssimas e ferramentas que podem ajudar não só a pessoa, como também o executivo, como também o atleta, a se encontrarem, a verificarem quais são os seus propósitos, o que de fato eles acreditam, quais são os seus valores, quais são os valores que estão alicerciando essas decisões dele com relação a fazer a competição, com relação a gastar muita grana com equipamentos, com bicicletas caras, com roupas caras. O que está fazendo com que ele tome essas decisões? Ele tem essa consciência dos seus valores, das suas crenças, dos seus recursos, através de um profissional coach que pode trabalhar ferramentas de visualização, ferramentas de foco, ferramentas de posição perceptual, ferramentas de metas, ferramentas de fundamentação, de verificação de valores, verificação de crenças, de identidade. Então essas ferramentas podem contribuir muito com a descoberta. Não é à toa que esse treinamento, esse workshop, eu chamei de Descubra-se como atleta. Porque o atleta está lá. Mas por que ele está lá? Ele está treinando todo dia, mas qual o objetivo disso? Qual o real propósito disso? Eu lembro muito bem que nos meus 3 meses de avaliação comportamental antes de eu fazer a minha dieta, antes de eu começar a dieta alimentar, eu comecei a fazer um trabalho comportamental para saber os porquês das coisas. Outra coisa que o coach também pode ajudar muito é na questão dos filtros, do sistema de ativação reticular. Aquele mesmo sistema que quando a gente olha e quer muito aquele carro daquela marca, a gente vê ele passando pela rua toda hora. Quando a gente quer muito uma roupa daquela determinada cor, a gente começa a ver muitas roupas dessa mesma cor naquela loja. Então, o que é que o cérebro desse atleta está priorizando? Quais são os filtros que ele está utilizando? Então, isso, eu não tenho dúvida que o profissional coach, a metodologia, pode contribuir com esse atleta. Resistência mental não garante o sucesso, mas a fraqueza mental leva ao fracasso. E, gente, essa contribuição que eu resolvi fazer com relação ao coaching, especificamente para atletas de alta performance e para atletas que querem muito se desenvolver, foi um objetivo que eu já tinha já há algum tempo, porque foi através do esporte que eu mudei meus valores, que eu mudei os meus hábitos, que eu mudei a minha prática, que eu mudei até a minha forma de ver a minha família, a forma como eu comecei a me respeitar um pouco mais, a respeitar os meus limites como homem, como profissional, como atleta. Então, quando eu comecei a perceber os benefícios desse autocontrole, dessa disciplina, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso fazer com que elas entendam isso. Eu preciso contribuir para que elas percebam que a gente pode ajudar elas a atingir os seus objetivos, inclusive como atletas. Hoje se fala muito com coaching, eu trabalho demais com formações em coaching, com coaching para líderes, com coaching para executivos. Me convidam muito para fazer palestras nessa área organizacional, nessa área executiva, que eu gosto muito, porque também eu sou executivo e gosto muito de trabalhar com essa área executiva,
Mas esse segmento do esporte, principalmente o esporte de alta performance, foi um segmento que me atraiu muito porque eu estou testando as ferramentas comigo. Durante os treinos lá de 90, 100, 120 km de pedal, durante as natações de 2 km, 2,5 km, durante as corridas de 20, 25 km. Então, quando acontecem determinadas coisas que o nosso corpo, meio que no inconsciente, ele traz pra gente, e eu racionalizo e vejo, olha que bacana, cara. Olha aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viu de controle emocional acontecendo na prática. E quando acontece na prática, é muito bom, é muito gratificante a gente aplicar a técnica e ver que funciona. E a gente se empoderar disso, é um empoderamento muito grande, a gente fica cada vez mais autoconfiante mesmo das nossas potencialidades e começa a levar isso para a nossa vida pessoal. E começa a levar isso como referência que os desafios eles estão aí para a gente poder passar eles. Que os obstáculos eles aparecem para a gente poder estar toda hora transpondo. E que o obstáculo nada mais é, no meu ponto de vista, nada mais é do que como você enxerga esse obstáculo. É um ponto de vista. Se você se enxergar esse obstáculo como um grande problema, esse problema vai aumentar ao ponto de você perder o controle sobre ele. Se você enxergar esse obstáculo como um aprendizado e como um feedback para que você consiga entender o que você pode melhorar para conseguir transpor, gente, é muito mais suave. Então, realmente, eu gostaria de agradecer muito ao Fórum Nacional de Coaching, porque ele me proporcionou esse momento de poder falar um pouquinho a respeito de como o coach pode ajudar no esporte, como o coach me ajudou no esporte, como ele vem me ajudando no esporte. Realmente é um momento único. Gostaria muito de ter aqui mais tempo para poder até demonstrar ferramentas, mostrar como é que elas funcionam, mostrar como é que elas na prática podem contribuir com o atleta, tá? Mas enfim, o objetivo da gente aqui é de estar passando a informação e mostrar as tendências do mercado, as tendências do coaching, o que a gente pode trabalhar para poder ajudar você a conseguir os seus objetivos, tá? Então, muito obrigado, agradeço muito pela oportunidade, gostaria de me deixar à disposição. No Facebook vocês podem me localizar, Thales Brito com TH, THLS Brito, ou então no Instituto TAB, também vocês podem verificar algumas coisas. Então, eu fico à disposição de vocês para que vocês entrem em contato comigo através do Facebook ou através do próprio Fórum Nacional de Coaching. A Adriana tem meu e-mail, tem meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo para poder saber mais informações, verificar quais são essas técnicas. A gente pode marcar momentos para poder demonstrar essas técnicas para vocês e estou à disposição, gente. Eu quero muito poder contribuir. Não é à toa que há 3 meses atrás eu deixei 2 contratos com a multinacional e demiti 50 funcionários para trabalhar única e exclusivamente com comportamento humano e com coaching e com treinamentos. É uma coisa que eu escolhi para minha vida, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu quero muito fazer e quero muito contribuir com as pessoas para atingir os sucessos que elas imaginam. Seja um sucesso pequeno e seja um sucesso intangível. E assim, eu estou muito feliz e muito obrigado mais uma vez. Sucesso para todo mundo, sucesso aos meus colegas coaches. Sucesso a todos vocês que estão assistindo essas palestras, que devem ter várias e que eu também vou assistir várias delas para poder aprender cada vez mais, tá? Um beijo enorme no coração e nunca desistam dos seus sonhos, pessoal. E nunca esqueçam, todos os recursos que vocês precisam, vocês já têm e está em algum lugar dentro de você. Um forte abraço, obrigado pelo momento que nós tivemos juntos e tchau, tchau.